Oi, gente, tudo certo? Já ouviu falar de passagem de parâmetros em C++? Então continue assistindo esse vídeo e aprenda mais sobre esse tópico super importante. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre passagem de parâmetros em C++. Vamos lá. Então, até o momento, nós vimos que é possível modularizar o nosso programa a partir do uso de subprogramas, né? E vimos também como declarar e chamar dois tipos de subprogramas: procedimentos e funções. Lembrando, né, que procedimento é um subprograma que não retorna dado para o programa chamador e função retorna. E agora, então, neste vídeo, né, nós vamos ver como chamar procedimentos e funções passando informações do programa chamador, certo? A isso a gente dá o nome de passagem de parâmetros. Então aqui nós temos um procedimento, né, sem passagem de parâmetro. Então nós sabemos que é um procedimento porque tem a palavra reservada void aqui no início. Temos o nome do procedimento e o nosso par de parênteses aqui está vazio. O escopo desse procedimento, né, no interior dele nós temos esse trecho de código-fonte responsável por imprimir na tela do console do prompt de comando uma mensagem em modo texto. E aqui então no nosso método principal a gente tem lá a chamada deste procedimento, né? Pinta título programa, abre e fecha parênteses. Perceba aqui, né, dá uma ênfase a esse par de parênteses vazio, igual a gente tem aqui em cima. Então temos ali, né, o escopo do procedimento sendo realçado e ali a maneira como a gente chama esse procedimento que não está apto a receber parâmetros. Certo? Então a pergunta é a seguinte: se nós quiséssemos mudar o título daquele programa, esse título aqui, certo? Se a gente quisesse mudar ele a partir da chamada do procedimento, seria possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso através do uso de parâmetros. Então aqui nós temos o procedimento tal como ele estava, né, sem o uso de parâmetros, e agora nós temos aqui ao lado ele reescrito, né, de maneira que agora ele aceita passagem de parâmetros, ele está preparado para lidar com parâmetros. Veja só, temos a palavra reservada void, o nome do procedimento, da mesma forma que nós tínhamos antes, e a novidade agora está aqui dentro do par de parênteses. Aqui dentro do par de parênteses, a gente está declarando uma variável, certo? E toda variável que a gente declarar dentro do par de parênteses da assinatura do subprograma, essa variável que a gente declara aqui, ela vira um parâmetro, certo? E esse parâmetro que a gente está declarando aqui, e é um parâmetro do tipo string, ele nos permite o quê? Ele nos permite aqui, ó, no momento em que a gente chama aquele subprograma, passar uma informação para ele aqui por dentro desse parênteses. Então, neste caso aqui, a gente está passando um conteúdo textual. Esse conteúdo textual que está sendo passado aqui através da função do método principal, né? Esse conteúdo textual ele vai ser recebido dentro deste parâmetro, e este parâmetro, que na prática é uma variável local pertencente apenas ao escopo aqui deste procedimento, esta variável local, que é também um parâmetro, ela pode ser utilizada no interior aqui do subprograma sem problema nenhum. Neste caso aqui, nós então estamos passando o título, né, do restaurante lá, através de parâmetros, desde o método principal para dentro, né, do subprograma. E o subprograma, então, está apto a receber esse parâmetro, pois ele tem aqui uma variável sendo declarada dentro do par de parênteses da assinatura deste subprograma. E essa variável, então, pode ser utilizada aqui dentro do escopo deste subprograma sem problema nenhum. Lembrando, né, que esta variável param_título, ela é uma variável que é também um parâmetro, já que está sendo declarada aqui dentro do par de parênteses, e ela existe apenas aqui dentro deste escopo. Se eu tentar acessar param_título de dentro do escopo do método main aqui, por exemplo, não vai dar certo, não vai funcionar, porque este parâmetro, esta variável é local, ela só existe dentro deste escopo. Então, parâmetro
A passagem de parâmetro é o recurso através do qual você consegue transmitir informação de um método principal ou de um subprograma para outro. Beleza? Então, temos aqui realçado o escopo, né, do nosso subprograma. Nós temos ali realçado também o parâmetro, né, a maneira como a gente prepara aquele subprograma para poder receber parâmetro. E ali, então, a gente pode utilizar aquele parâmetro, né, que, como eu falei, na prática ele é uma variável local, a gente pode utilizar dentro daquele escopo sem problema nenhum. E então, né, no momento em que nós temos um subprograma apto a receber parâmetros, a gente pode passar informação para ele no momento em que a gente chama aquela função ou aquele procedimento. Aqui nós temos um segundo exemplo de outro subprograma, no caso procedimento, né, que também faz uso de parâmetros. Ali nós temos então realçado o escopo desse procedimento. Nós temos realçado também os dois parâmetros que estão sendo definidos na assinatura daquele procedimento. Perceba que nós temos um parâmetro do tipo float, vírgula, outro parâmetro do tipo float. Então, este procedimento, esta procedure, ela tem dois parâmetros, ambos são variáveis locais pertencentes apenas àquele escopo. Elas estão sendo utilizadas aqui dentro para fazer algum cálculo, algum processamento, né? E essas variáveis, esses parâmetros que estão sendo definidos aqui, né, eles podem ser utilizados lá embaixo, né, para transmitir informação desde o programa ou método chamador, né, para dentro então daquela procedure. Neste caso aqui a gente está passando dois valores reais, já que os parâmetros são do tipo float, certo? Então a gente tem que conhecer o tipo do parâmetro para poder transmitir, né, para poder passar a informação, né, de um tipo compatível. Beleza? Com relação a funções, nós temos aqui então um trecho de um código-fonte que nos permite revisitar, né, como que elas funcionam. Então nós temos aqui uma função que retorna, né, ela usa o return, ela retorna então um conteúdo textual para o programa chamador. E esse conteúdo textual é do tipo string. Então, função, né, sempre retorna dado para o programa chamador. E esse tipo de informação tem que estar definido aqui no início da assinatura do subprograma. No caso, retorna dado do tipo string e dentro aqui do escopo vai ter a última linha, né, vai ser um return de alguma coisa, neste caso um conteúdo textual. Aqui embaixo, né, olha só, a gente está chamando aquela função, aquela function, e como ela retorna dado, né, a gente tem que estar preparado para receber este retorno que ela vai nos dar. Neste caso aqui, a gente está chamando a function, e o retorno dela a gente está atribuindo para essa variável de nome retorno função. E essa variável aqui foi declarada aqui em cima, ó, é uma variável do tipo string. Por que ela é do tipo string? Porque como ela vai armazenar o retorno desta função, ela tem que ser de mesmo tipo do retorno, certo? Ou melhor, elas têm que ser de tipo compatível com o tipo do retorno daquela função que está sendo chamada. Então, chamei a função ratin, ela vai retornar bool, que é do tipo string, e esse bool, né, esse conteúdo textual, vai ser armazenado, atribuído a esta variável que também é do tipo string. Então, eu tenho aqui o retorno dessa função armazenado nessa variável e aqui ao término eu imprimo ela na tela. Eu poderia, por exemplo, chamar essa função direto aqui, sem usar essa variável retorno função. Eu poderia então chamar ela direto aqui e o retorno dela seria concatenado, né, ou melhor, impresso na tela através do cout and L, tá? Sem problema nenhum. Então agora que a gente revisitou, né, funções, surge o questionamento. Dá para passar parâmetros para funções? Dá. Dá para passar parâmetro para função sem problema nenhum. Aqui neste trecho de código-fonte, né, nós temos lá o escopo da primeira function sendo realçado, né, da segunda function, então temos duas functions aqui. Aqui a gente pode perceber que essa primeira function ela faz uso de dois parâmetros, né? Ela define dois parâmetros e como vocês já sabem agora, esses parâmetros, né, eles são variáveis locais pertencentes a este escopo.
Então, tenho lá os dois parâmetros sendo definidos e essas variáveis locais, esses parâmetros estão sendo utilizados aqui para o cômputo de algum cálculo. E neste caso aqui, o resultado deste cálculo está sendo retornado para o programa que chamar, né, este subprograma aqui. Função, né, como vocês já sabem também, ele tem um tipo, e esse tipo aqui tem que ser compatível com o retorno dessa função, com o tipo de dado retornado por essa função, né? E ali, então, o resultado do cálculo, como eu falei, ele está sendo retornado para o programa chamador. Aqui embaixo, né, no método principal, a gente está fazendo a chamada de uma função, e neste caso aqui a função é calcula área ao retângulo, é aquela função lá de cima lá. E aqui dentro nós estamos passando dois números reais, né? E a gente está passando esses dois números por quê? Porque aquela função ela está preparada para receber esses dois parâmetros do tipo float, certo? Então a gente passou parâmetro para aquela função, a função calculou alguma coisa a partir do uso desses parâmetros que a gente passou, e o retorno dessa função está sendo armazenado dentro da variável área. Variável essa declarada aqui em cima como sendo do tipo float. Então perceba que a variável que vai receber o retorno dessa função, ela é de um tipo compatível com o tipo de retorno daquela função que está sendo chamada. Beleza? E a partir disso, então, nós temos aqui um exercício para colocar em prática isso tudo que a gente viu. Escreva um programa em C++ que, número 1, contenha um procedimento capaz de exibir na tela um banner em modo texto contendo o nome do programa. Você define o nome que desejar. E 2, leia as dimensões de um retângulo e que, através de uso de funções, seja capaz de calcular o seguinte: a área deste retângulo e o perímetro deste retângulo. Então perceba que a gente vai ter que escrever um programa que seja capaz de pintar um banner na tela através do uso de um procedimento e que tenha também duas functions, uma capaz de calcular a área de um retângulo e a outra capaz de calcular o perímetro de um retângulo. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha lá na nossa IDE para tentar resolver este exercício. Aqui na nossa IDE, então, eu vou pedir um código-fonte novo e vou criar aqui um trecho de código-fonte responsável por imprimir uma espécie de banner em modo texto. Então, eu vou fazer aqui rapidinho, acelerar o vídeo para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Bom, a partir de agora, então, eu vou pegar este código-fonte aqui, este trechinho aqui, e vou encapsular ele dentro de uma procedure. O que eu vou fazer aqui, então? Vou dar um Ctrl X e aqui em cima eu vou declarar uma procedure. Void, pinta banner, abro o escopo e colo esse conteúdo aqui dentro. Como é uma procedure, né, ela tem que ter a palavra reservada void e não pode ter return, né? Então, assim está correto. O que falta eu fazer aqui embaixo agora, então, é chamar essa procedure, banner, desta forma aí. Beleza? Apenas assim já é o suficiente para funcionar. Mas o que eu vou fazer aqui vai ser tentar colocar em prática isso que a gente acabou de ver neste vídeo, né? Passagem de parâmetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conteúdo textual aqui, que do jeito que está, ele está dentro do código-fonte da procedure, e vou tirar ele daqui e vou colocar aqui um parâmetro, param título. E esse param título, eu vou definir ele aqui dentro, né? Já que eu quero que ele seja um parâmetro. Olha lá. Declarei, então, um parâmetro e eu fiz isso dentro do par de parênteses da assinatura daquele subprograma, daquela procedure, né? E esse parâmetro que eu declarei aqui, ele é uma variável local que eu consigo usar aqui dentro, sem problema nenhum. E agora que essa procedure tem parâmetro, né? Ela está preparada para receber parâmetro. Aqui, quando eu chamar ela aqui a partir do método principal, eu vou passar como parâmetro aquele título. Então perceba que agora eu consigo transmitir dados desde o programa chamador para o subprograma, no caso, chamado. Show? Eu faço isso através da passagem de parâmetros. Então, beleza, eu já tenho ali minha procedure bonitinha. Aqui eu vou dar mais um cout end L só para dar uma quebra de linha após aqui a impressão daquele banner, para ter um resultado visual ali um pouquinho mais agradável.
Bom, agora o que eu vou fazer aqui vai ser solicitar que o usuário digite, né, a base do retângulo e a altura do retângulo para depois então a gente poder fazer os cálculos. Eu vou fazer isso aqui rapidinho, acelerar o vídeo aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Beleza, então tenho aqui o trecho de código-fonte em que eu exibo para o usuário, né, uma mensagem e leio a base do retângulo, depois exibo outra mensagem pedindo para ele digitar a altura do retângulo e recebo a altura do retângulo que o usuário digitar e acumulo nessa variável. Ambas variáveis het base e het altura estão sendo declaradas aqui, né, como float dentro do escopo do método principal. Beleza? Então, neste momento aqui, eu já tenho as informações que eu preciso, né, para calcular a área do retângulo e também o perímetro. Então, para a gente tentar fazer a coisa funcionar, eu vou escrever aqui dentro do método principal o cálculo, né, necessário para fazer o cômputo da área do retângulo. Então, vou dar lá um endline e aqui vou colocar a área do referido retângulo é de, e aqui eu vou concatenar com a área, que vai ser obtida a partir da multiplicação de base e altura. Desta forma aí. Então perceba que da maneira como está aqui o nosso código-fonte, ele funciona normalmente, né? Eu estou chamando aqui uma procedure, estou passando para ela um parâmetro, essa procedure está sendo declarada aqui em cima, e ela tem um parâmetro aqui definido, esse parâmetro está sendo utilizado para ser impresso aqui, né, no centro deste banner aqui em modo texto. E aí, beleza. Na sequência, eu estou pedindo para o usuário aqui digitar a base e a altura de um retângulo. O usuário digita para mim. E aí, então, eu faço esse cálculo aqui para calcular a área dessa figura plana. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou criar uma function, né, atendendo ao que o exercício pede. Eu vou tirar esse cálculo daqui e vou colocar ele, vou encapsular ele dentro de uma function. Porque da maneira como está aqui o nosso código-fonte, o método main ele tem que, além de interagir com o usuário aqui solicitando as informações, ele tem que saber qual é a fórmula da área do retângulo, por exemplo. E eu não quero que o método main tenha que saber disso. Eu quero que o método main funcione mais ou menos assim, ó. Ele chama um subprograma, no caso uma função, e que faça o seguinte: calcula a área retângulo, certo? Ele vai chamar uma função capaz de calcular a área do retângulo e essa função que vai ter que dar o seu jeito. Ela que vai ter que ter a responsabilidade de saber como calcular isso. Beleza? O método principal aqui, ele simplesmente vai delegar essa responsabilidade e o subprograma, no caso, calcular a área retângulo, vai ter que saber então que fórmula utilizar, como que calcular isso e tudo mais. E aí, então, quando eu chamo esse subprograma, eu vou passar para ele essas informações e esse subprograma vai ter, então, que conseguir calcular isso. Então, é o que eu vou fazer aqui em cima. Ó. Vai ser uma função, né, que vai retornar a área deste retângulo. E como eu vou usar duas variáveis, duas informações do tipo float, o retorno disso provavelmente vai ser float também. Então, tá lá, float. E aqui eu já tenho o escopo, o esqueleto, né, da minha function definido. Eu quero poder receber então dois parâmetros, então eu vou definir aqui float param het base e float param het altura. Desta forma aí. Perceba então que eu defini a function e eu estou declarando ali dois parâmetros, né? Param het base, param het altura, ambos do tipo float. Para quê? Para serem compatíveis, né, com os tipos de dados que eu vou transmitir aqui a partir do método chamador. Beleza? Então aqui para a gente calcular, né, essa área vai ser o que? Param het base vezes param het altura. Desta forma aí. Então, resolvido aqui a situação, né, já tenho aqui minha function definida, ela retorna dado do tipo float, ela tem, portanto, a palavra reservada return, ela está retornando o resultado desse cálculo aqui, que está sendo processado a partir do uso das
dos parâmetros, né, que eu defini aqui dentro deste par de parênteses, localizado na assinatura da minha function. Beleza? Então, show de bola. Chama a função, passa os parâmetros para ela. Esses parâmetros são recebidos nessas variáveis locais aqui, nesses parâmetros aqui, né? E aí eu calculo e retorno isso para o programa chamador. Esse retorno, ele é concatenado com essa mensagem de texto e é impresso na tela através do console output com endline. Show? Beleza, então. O que a gente precisa fazer agora, né, é calcular o perímetro deste retângulo. E o perímetro a gente vai fazer algo semelhante. Então, o perímetro do referido retângulo é de calcula perímetro do retângulo. E aí aqui, né, eu vou pegar e vou copiar esta function, vou colar ela novamente e vou trocar o nome aqui do método, calcula perímetro retângulo. E o perímetro, né, deste retângulo vai ser o quê? 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Dessa forma aí. Então, calculei o perímetro aqui do retângulo, retornei este perímetro aqui para esta linha, que vai ser concatenado com essa mensagem de texto e vai ser impresso na tela daquela forma ali que vocês estão vendo. Show de bola? Então, o que cabe aqui refletir um pouquinho sobre é o seguinte: essas duas variáveis aqui, elas são variáveis locais pertencentes apenas a este escopo aqui, certo? Se eu tentar colocar aqui dentro, por exemplo, um cout hat base, vai dar erro, porque essa variável hat base não existe dentro do escopo desta function aqui. Não existe dentro do escopo de nenhum subprograma, só existe aqui dentro deste escopo, já que ela foi declarada, né? Elas foram declaradas aqui dentro. Da mesma forma, este parâmetro aqui, que está sendo declarado nesta assinatura deste subprograma aqui, este parâmetro ele só existe aqui dentro. Não existe aqui dentro e não existe nem aqui dentro. É por isso que a gente precisa, então, utilizar passagens de parâmetros, né, para compartilhar informações entre diferentes escopos. Show de bola? Então, o que falta a gente fazer aqui é colocar para rodar, né, porque a gente até agora não fez isso. Então, vou apertar aqui F11. Ele vai pedir aqui para eu gravar, para eu salvar. Deixa eu salvar aqui. Agora ele está compilando, né? Vamos ver se ele encontra algum erro. Não encontrou nenhum. Beleza, olha lá. Digite a base do retângulo, 10. Digite a altura do retângulo, 5. A área do referido retângulo é 50, 10 vezes 5, 50. E o perímetro do referido retângulo é de 30. Então, 10, 20, 25, 30. Fechou certinho. Então, perceba que ele rodou, né, sem erro nenhum. E a gente utilizou aqui, né, subprogramas, ó, uma função para calcular o perímetro, outra função para calcular a área, uma procedure para pintar o banner. E aí o nosso método principal aqui ficou bastante enxuto, certo? Ele chama subprogramas, né? E de maneira então que ele está delegando responsabilidades. O método principal não precisa saber exatamente como pintar banner. Ele apenas precisa conhecer qual é o subprograma responsável por pintar banner e chamar esse subprograma. Então, subprograma pinta banner, te vira aí pintar um banner e toma isso aqui e pinta isso dentro do banner lá que tu sabe pintar. E aí, esse subprograma que vai se virar. A mesma coisa acontece aqui, ó. Subprograma calcula a área do retângulo, te vira aí, faz o que tu sabe fazer, o que tu deveria saber fazer e me retorna a informação lá que tu tem para me retornar. E aí é isso que de fato acontece. A mesma coisa aqui. Então, o nosso método principal, ele não precisa mais conhecer qual é a fórmula da área do retângulo, qual é a maneira de calcular o perímetro de um retângulo. Ele simplesmente chama o subprograma especializado nisso e pronto. Beleza então, gente? Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui e até a próxima.